Falando em Fique em Casa sustentado pelo Estado, Ivan, a gente teve na Alemanha semana passada a ideia daquele sistema de pontos, o Biden criticando o comunismo, principalmente o comunismo chinês. Eu sei que foi cena dele, eu Uhum. sei, foi só um palanquezinho, mas criticou, né? Depois de conversar com a Angela Merkel, que apoia o comunismo chinês. É. Totalmente dúbio, mas criticou, isso que importa. E agora nós estamos tendo as manifestações em Cuba e Bolívia, que difere totalmente do que está acontecendo na Europa. Ambos são manifestações, porém com clamor diferente. Você pode falar da Bolívia e de Cuba? Camila, você foi muito feliz no seu comentário, mas uma coisa tem em comum o francês, que está nas ruas, e o cubano. Ambos estão lutando contra o totalitarismo. Esse é um ponto que a gente pode ligar entre os dois protestos, mas aí eu concordo com você, termina por aí. Bom, eu, sinceramente, Camila, não tenho tantas informações para falar a respeito da Bolívia, até porque é recente e a gente está muito focado, eu pelo menos estou acompanhando o que está acontecendo na África do Sul, o que está acontecendo principalmente em Cuba. Então, eu acredito que as manifestações na Bolívia, elas sejam também por uma questão de resultado eleitoral, né? Até agora, lá na Bolívia, está um tira e sai de presidente que não termina mais. Cuba. Camila, as pessoas, por mais que a gente possa falar aqui, fazer análise e livro e não sei o que, as pessoas estão com fome. Em Cuba, o que está levando as pessoas para a rua é fome. Então, mesmo que a gente conseguisse acesso aquelas pessoas que estão na rua protestando e chegasse com um livro, você já leu o Roger Scruton, você sabe o que é direita, o que é esquerda, essa pessoa ia dar com o livro na sua cabeça, porque ali não é uma questão, já deixou de ser direita e esquerda há muito tempo, as pessoas estão nas ruas por conta que estão com fome. Camila, aqui chegou a hora da gente machucar alguns corações, talvez, mas a gente precisa dizer isso. Muito provavelmente o regime não vai cair, tá, Camila? Eu acho que ele pode passar por alguma reforma, ele pode ter ganho tempo, mas ele não vai cair agora. Mas vamos, né, a providência divina e o imponderável sempre fazem parte da análise. Digamos, hipoteticamente, que o regime caia. Não esperem que vai vir uma onda conservadora de direita em Cuba. A revolução, ela age assim. Tão logo o regime velho caia de podre, um outro braço revolucionário estará ali pronto para tomar conta da ilha, que é a revolução colorida que a gente está vendo nos Estados Unidos. Então, embora o Black Lives Matter, eles tenham publicado carta de apoio ao regime cubano e não sei o quê, não se surpreendam se será a pauta esquerdista de novo a controlar a ilha. Nós não teremos aí, como às vezes aconteceu no passado, principalmente na Hungria, Polônia, esses países que cai a cortina de ferro e aí eles começam a descobrir o que é direita e tudo mais. Em Cuba não vai ser assim. Nós não vamos sair de um regime totalitário comunista para eleições livres, vai surgir um candidato com pauta de direita e vai se eleger. Lá não vai funcionar assim. Então, nesse momento, Camila, olha, você está trazendo imagens aí bastante impactantes, porque há uma semana atrás, quando nós gravamos o programa da semana passada, fizemos o programa da semana passada, eu jamais poderia imaginar que nós teríamos esse mar de gente nas ruas cubanas protestando. E só chegamos a esse ponto porque as pessoas estão com fome. A velha mídia desesperada, isso eu percebi aí no Brasil, tá? Aqui na Europa até que foi menos. Mas aí no Brasil está tentando cravar a narrativa de que as pessoas saíram às ruas por causa que querem vacina. Gente, a pessoa está praticamente morrendo de fome. Você acha que a última coisa que está passando na cabeça dela é a picadinha no braço, sabe? Vamos ser um pouco menos hipócrita. As pessoas saíram na rua porque acabou a comida. E quando eu digo que o regime ganhou tempo, Camila, é porque nós conseguimos, quando eu digo nós, a nossa equipe lá do Pega Vox, fazer um trabalho de rastrear, enfim. E a gente sabe que a Turquia, ela há algum tempo, ela tem feito um trabalho
terceirizado de logística para Cuba e para Venezuela. Então, na sexta-feira de manhã, chegou um avião da Turquia. Não quer dizer que o que estava dentro do avião veio da Turquia, mas o avião era turco. E tão logo esse avião decolou de volta, ele foi para Havana, perdão, foi para Caracas, na Venezuela. Só que o governo começou a distribuir comida. Então, a gente chega à conclusão, 1 mais 1 é 2, não precisa ir muito longe, que dentro desse avião, algum regime, provavelmente o Irã, alguém enviou alimento para o regime cubano ganhar tempo com os manifestantes. Mas a gente sabe que um avião, 2, porque o México também enviou um avião, é muito pouco, né? Então, a gente precisa continuar monitorando. Os cubanos estão na rua ainda, isso não acabou os protestos, mas o regime tem abafado bastante, com muita repressão, e Deus sabe o quanto eu quero estar errado, mas talvez essa parte da esquerda brasileira, parte da mídia brasileira, logo, logo, se a situação não se resolver, vai de fato aprender o que é um genocídio. Repito, espero estar errado, não quero que isso aconteça, mas se a situação não se acalmar e o regime não ceder, talvez aí sim as pessoas vão entender de fato o que é o genocídio. Mas tomara que daqui uma semana eu possa estar aqui desmentindo eu mesmo, viu, Camila? E que o regime vá cedendo aos poucos. A gente teve o equivalente do ministro do interior da Alemanha, que não quer o voto eletrônico, em Cuba, pediu demissão há 3 dias atrás. Ele falou, eu não vou mandar meus homens bater nas pessoas, tem limite. Ele pediu demissão por causa disso. Então, o regime pode não cair, Camila, mas ele vai sair mais fraco do que começou, do que quando os protestos começaram. Eu tenho muitas outras imagens de Cuba, Ivan, mas eu não vou colocar porque são imagens fortes, violentas, agressivas, que eu acho desnecessário esse tipo de conteúdo assim, porque aqui não assiste só pessoal de 30 a 35 anos, assiste criança, assiste a vovó do Zap, o vovô do Zap, e eu não gosto de colocá-los em contato com esse tipo de conteúdo, porque eu acho que não acrescenta em nada. Mas as forças do Miguel Dias-Canel estão espancando manifestantes, torturando, invadindo suas casas e matando. E nisso a esquerda brasileira apoia esse tipo de coisa. E a gente se vê sem acesso ao voto impresso, ao voto auditável, e o Lula falando como eleito. Ele não está falando como candidato, ele está falando como eleito. É uma coisa que, querendo ou não, Ivan, nos causa um grande incômodo, né? Um certo incômodo. E mais, Camila, no caso agora em Cuba, a gente observa o quão importante é, por exemplo, nos Estados Unidos, a segunda emenda, que diz respeito à defesa, né, do indivíduo, a sua própria defesa. Dessas imagens que você falou que você não vai passar, eu vi muitas. E aqui está claro, evidente, que você tem o regime armado de um lado e, do outro lado, você tem a população desarmada. Na terça-feira, que foi um dia que eu peguei para cuidar bem dessa pauta, era impressionante, as pessoas com pedra, pau, lata, lixo, o que elas encontravam na frente para combater os boinas negras do outro lado, armados. Quer dizer, é por isso que eu falei, Camila, que se a situação não se acalmar, para um lado ou para o outro, talvez a esquerda brasileira aprenda de fato o que é genocídio. Alguém pode dizer, Ivan, esse genocídio já não está acontecendo? Bom, eu tenho uma opinião que a gente não pode usar as palavras assim como a esquerda usa para desmerecer, por exemplo... Forma leviana, né? Isso, a urgente, não sei o que, são palavras que as pessoas estão usando assim de forma desproporcional. O genocídio é muito mais do que está acontecendo agora em Cuba, mas, repito, se as coisas não se acalmarem, aí de fato sim a gente pode caminhar para isso. Tomara que eu esteja errado, mas ficou bem evidente como um povo desarmado, ele tem um poder
de reação muito limitado pelo Estado. Então, as pessoas sequer têm o direito de protestarem, porque elas estão desarmadas. Então, quando ela grita contra o governo, vem um boina preta, alguém, um braço do governo, armado, e você vai fazer o quê? Eles estão pegando em pau pedra, porque, que nem eu falei, Camilo, quando você está com fome, você vê seu filho em casa chorando com fome, que você não vê nenhuma perspectiva, você vai para esse tipo de combate. Mas ali, pessoal, é o último estágio, não tem mais para onde recorrer, que é o caso que está acontecendo com a população cubana, Camila.